Boto pensa em pedir para sair do Flamengo depois do veto da contratação do Mickey Johnson. O BAP, presidente do Flamengo, bateu o martelo e definiu o futuro de José Boto no Flamengo. Que o Wallace Yan estaria vendido para o Wolverhampton, nós também apuramos essa situação e vamos trazer aqui para vocês. Tem também o assunto Rodrigo De Paul, volante atualmente do Atlético de Madrid, pode pintar no Flamengo? Isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, antes de mais nada, vamos lá, o jogador Mickey Johnston chegaria aqui ao Rio de Janeiro, 5 horas da manhã dessa terça-feira, tudo acertado, e o salário dele não ia ser alto, tá, galera? Daria, em 12 meses, em um ano de contrato, o Flamengo ia gastar 8,4 milhões de reais bruto com esse jogador, já contando com 13º, tá? Todo aquele desenrolar todo, ou seja, daria em torno de 640 mil reais bruto. Isso não é alto, é menos até do que o Juninho, atacante que chegou, foi a primeira contratação dessa gestão, menos até do que o Juninho está recebendo atualmente. Então, não seria um investimento alto para salário e até mesmo de compra. 35 milhões de reais, hoje, para um atacante de 26 anos, não é considerado um valor alto, pelo contrário. Mas a contratação foi vetada. E para ser bem sincero, pessoal, vamos lá. Supondo que tenha acontecido o seguinte, Flamengo de fato vetou a contratação após a análise do departamento médico dos exames do atleta. Para mim é um erro, porque não fizeram isso antes de o José Boto finalizar a contratação. Supondo que vetaram a contratação desse jogador por conta da repercussão negativa. Para mim é outro erro também. Mostra que não tem convicção. Isso para mim é pior do que você contratar o atleta e o atleta não dar certo, porque você está se baseando através de repercussão em rede social. Sou totalmente contra isso. Então, gente, está tudo errado. Independentemente do que tenha acontecido, está errado. Algo precisa melhorar. Não é normal isso. Isso não pode ser normal. E o Felipe Luiz, que chegou a conversar com o jogador por videoconferência, foi comunicado pelo próprio José Boto que o jogador não viria mais. E o Felipe Luiz ficou surpreso, porque ele esperava relacionar esse jogador já para sábado, para utilizá-lo já na ponta esquerda. Inclusive, eu vejo muita gente questionando o José Boto, e com razão, tá? Ele é o responsável por contratação, enfim, ele é o homem que o BAP, presidente do Flamengo, colocou ali para ter essas tarefas no dia a dia do Flamengo, mas o Felipe Luiz ele também precisa ser questionado. E quando eu falo precisa ser questionado, porque ao lado do José Boto, ele também toma essas decisões. Ele tomou a decisão de não utilizar o Alcaraz, sendo que a gente sabe que é bom jogador. Ele tomou a decisão de contratar Juninho. O José Boto foi atrás do Juninho porque o Felipe Luiz indicou, sugeriu. Ele tomou a decisão de não utilizar o Vitor Hugo. Vitor Hugo está sendo cedido ao Famalicão. Ele tomou a decisão, por exemplo, de não utilizar mais o Pedro, quando ele disse em abril que era obrigação dele pensar numa equipe em prol do Pedro, e até o momento não é isso que está acontecendo. Então o Felipe Luiz ele também precisa ser questionado, tá, gente? Não é só o José Boto, não, porque o Felipe Luiz ele toma essas decisões também. E ele precisa ser questionado em relação a jogo, sim. Ah, por que eu não posso mudar minhas convicções? Tá aí, ó. O Renato muda a todo momento em mata-mata. Olha o que aconteceu. Hoje tem uma semifinal e o Fluminense está lá, semifinal de Copa do Mundo. Por quê? Porque o Renato sabe se adaptar jogo a jogo nesse tipo de competição. Ah, porque batemos de frente com a nossa convicção. Não bateu de frente. O Flamengo tomou 4 gols de um Bayern de Munique, gente. Como que eu vou falar que o Flamengo jogou bem tomando 4 gols? O Felipe Luiz também precisa ser questionado. O Boto pensa isso aí? É óbvio que pensa. Se põe no lugar dele, independentemente se era uma boa contratação ou não. E para ser bem sincero, se esse atacante irlandês tivesse sendo contratado depois de uma chegada bombástica, vou dar um exemplo aqui, Ezequiel Barco, jogador que todo torcedor do Flamengo pede. Se ele contrata o Ezequiel Barco, logo depois esse Mickey Johnson, ninguém ia falar nada do Mickey. É porque o Mickey está sendo contratado depois da saída do Gerson, depois do Flamengo tá notoriamente com muito dinheiro em caixa. É por isso que a contratação está sendo questionada. Eu não vou entrar no mérito se era uma boa contratação ou não, mas vamos lá. O José Boto, quando ele chegou, ele ouviu da diretoria que iria ter carta branca. E aí, de repente, passam por cima dele e vetam uma contratação, independentemente do motivo, seja repercussão ou análise do exame médico. É
óbvio que eu, no lugar dele, eu também ficaria chateado, eu também pensaria em sair. Ele deve ter, sei lá, 40 anos de profissão, nunca deve ter passado por isso em lugar nenhum, mas eu avisei quando ele chegou. Falei aqui no canal, seria o maior desafio do Boto na carreira, ser dirigente do Flamengo. Aqui a pressão é muito grande e ele está percebendo isso. O Boto foi de gênio do scouting a dirigente incompetente na mesma velocidade que eu tenho de ir a um chá de bebê e desisto na hora. É isso, fração de segundos. Pum! Agora, o Flamengo tem um jogo importante sábado contra o São Paulo. O Flamengo precisa vencer esse jogo, pensando no Campeonato Brasileiro, e também precisa fazer contratação. O Flamengo não pode deixar de contratar e tem que ser logo para o jogador chegar e se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do Felipe Luiz. E por falar em contratação, estão me perguntando sobre Rodrigo Depou. Gente, eu vou ser bem sincero, ninguém no Flamengo me confirmou interesse, negociação por esse jogador. Inclusive, segundo o jornalista italiano Fabrício Romano, ele está muito próximo de deixar o Atlético de Madrid e ir para a Inter de Milão. E me chama atenção, tá? Que Rodrigo Depou é um dos melhores jogadores da posição no mundo. Joga muita bola, titular absoluto na seleção argentina. Ele tem muito mercado na Europa. Sair do Atlético de Madrid para a Inter de Milão, para Inter Miami dos Estados Unidos, olha, isso me chama atenção. O único motivo que eu poderia tentar entender o Rodrigo Depou é porque ele é muito fã do Messi. Ele é fã de carteirinha mesmo. Ele é muito fã do Messi. O único motivo que eu ia tentar entender é o fato dele querer jogar ao lado do Messi nessa reta final de carreira do Messi. Fora isso, ele tem muito mercado no futebol europeu. Tudo bem, isso não quer dizer que ele não possa vir para o Flamengo, mas no Flamengo ninguém me confirmou essa informação. Continua o interesse do Flamengo em Carrascal, mas toda essa situação envolvendo Boto, BAP, vai sair, não vai, é óbvio que acaba atrasando um pouco a operação, uma operação já complicada. Nossa senhora, eu confesso para vocês que em determinados momentos eu penso, cara, como é que o Flamengo consegue perder para ele mesmo, gente? O Flamengo fez uma boa campanha numa Copa do Mundo de Clubes e ninguém mais fala disso. O que está acontecendo no Flamengo é um absurdo. É print vazado, é conversa de dirigente falando que venderia o Pedro por 15 milhões de euros. E se o dirigente falou isso, é porque o Felipe Luiz aprova a saída do Pedro, o que eu acho um absurdo. O problema do ataque do Flamengo hoje é não fazer gol, é não saber finalizar. Aí você vai vender o seu principal fazedor de gols, o cara que melhor sabe finalizar. Não faz o menor sentido uma situação como essa. Mas enfim, aos trancos e barrancos, o Flamengo vai se preparando para esse duelo importante com o São Paulo, que terá um novo treinador, porque o Hernan Crespo foi regularizado no bid, estava uma confusão danada, conseguiu ser regularizado no bid, ou seja, vai ficar na beira do gramado contra o Flamengo nesse sábado, 4h30 da tarde. Beleza, galera? No Maracanã. Eu vou começar falando do Juninho, atacante que foi contratado aí como uma aposta no começo da temporada, inclusive foi a primeira contratação da era José Boto, era BAP. Até o momento ele de fato não se firmou e existe a possibilidade de ele ser emprestado para clubes da Arábia Saudita. 2 clubes fizeram propostas essas de empréstimo, e nós revelamos aqui que o Flamengo receberia uma compensação financeira pelo empréstimo de R$1,5 milhão, já na cotação de real, né, que eu estou trazendo para vocês, porque a proposta era de 250 mil euros. O Flamengo se reuniu internamente e definiu que não vale a pena emprestá-lo, vai tentar dar mais minutagem a Juninho, e o Juninho, que gostaria de ir para a Arábia Saudita, mas era aquele, quero ir, topo ir, acho que vai ser bacana, mas também se não rolar, entendo que eu posso buscar meu espaço aqui no Flamengo. O Juninho está super tranquilo, não vai ficar insatisfeito com a situação, nada disso, pelo contrário. Então, o Juninho, por hora, continua no Flamengo. O Flamengo definiu que não vai emprestar Juninho. O que você achou da decisão do Flamengo? Achava que seria melhor emprestar? Quero a opinião de vocês. Acho que se o Juninho fosse emprestado, de repente iria ter mais vaga para o próximo jogador, que é próximo assunto aqui. O Alacian. Muitos veículos estão noticiando nessa terça-feira que o Alacian está vendido pelo Flamengo ao Wolverhampton. Eu, como jornalista, eu procurei todos os lados envolvidos nessa situação. Procurei o empresário negou, falou que não. Procurei o Flamengo nega também, inclusive nega até mesmo proposta, diz que nem proposta tem, nunca recebeu proposta oficial do Wolverhampton, não tem conversa, negociação para vender o Alacian Wolverhampton. Entrei em contato também com dirigentes do Wolverhampton, que eu tenho uma boa relação desde os tempos de João Gomes, na ocasião, alguns continuaram por lá.
tenho uma boa relação com a assessoria também, me garantiram, Vene, aqui no Wolverhampton também, a gente não fez nenhum movimento para tentar a contratação de Wallace Young até o momento. Pelo contrário, o que me relataram no Wolverhampton é que ele foi oferecido, e não pelo empresário do jogador, por um outro agente, aí não quiseram me revelar o agente, que é brasileiro, indicou o nome de Wallace Young ao Wolverhampton, perguntando se eles topariam fazer negócio, que ele conseguiria tirar o jogador do Flamengo. Mas, até o momento, o Wolverhampton não fez nenhum movimento. Então eu trouxe os três lados e estou trazendo a informação aqui para vocês. No Flamengo e o lado do empresário, inclusive, eles falam que estão discutindo uma renovação de contrato para dar uma valorização salarial ao jogador e automaticamente aumentar a multa rescisória desse atleta, que atualmente é de 40 milhões de euros para o mercado internacional e 33 milhões de reais para o mercado nacional. Eu já expliquei, mas não custa nada repetir. A multa para o mercado nacional é em real, porque é um cálculo em cima do atual salário do jogador, tá? Então é por isso que é em real, e a multa para o exterior é algo que é um acordo entre as duas partes. Deu para entender? Espero que sim. Se não, eu posso repetir, é só comentar à vontade aí, beleza? Vamos agora para a informação principal desse vídeo, porque os bastidores do Flamengo, vocês sabem, estavam quentes nas últimas horas, muita coisa acontecendo, Boto sendo exposto em rede social, cobrança, veto de contratação de jogador, Boto não gostou, conversou, falou que ia conversar com o BAP, existia a chance do Boto pedir para sair, e será que o BAP vai tirar o Boto? Vamos lá, eu vou direto ao assunto, respondendo rapidamente para vocês. O BAP não vai tirar José Boto, o BAP não vai demitir o José Boto. O BAP entende que José Boto está fazendo um grande trabalho internamente. E para quem acha que as tarefas de José Boto se limitam apenas a contratar e vender, negociar a renovação de contrato, não. A avaliação do BAP do trabalho de José Boto é dia a dia. E no dia a dia, o mandatário do Flamengo entende que José Boto está fazendo um grande trabalho. O Ninho do Urubu hoje teve conversas essas classificadas como informais, segundo a minha fonte, inclusive. Essas conversas, elas serviram para colocar as coisas nos eixos e tudo ser esclarecido. O José Boto esclareceu que, de fato, ele não gostou da maneira que ele foi exposto no veto da contratação do Mickey Johnson, porque ele foi exposto, independentemente do motivo, tá, gente? Seja por repercussão negativa em rede social, seja por avaliação do departamento médico após sugestão do departamento médico de não contratar o atleta. O Boto entendeu que ele foi exposto. Tudo foi conversado internamente. Mas, Vene, tem gente no elenco que não gosta do Boto. Beleza, vamos lá, a gente vai citar aqui. O Arrascaeta, de fato, não deve ir com a cara do Boto, está insatisfeito por conta da não renovação de contrato dele até o momento. E o Pedro também deve estar insatisfeito. Não sei se com o Boto, com o Flamengo, mas o Pedro está insatisfeito sim com a situação, porque foi prometido para ele uma renovação de contrato na gestão anterior. Nessa gestão existia um pré-acordo e esse pré-acordo não foi à frente após chegar ao BAP. O BAP vetou também a renovação de contrato por hora do atacante Pedro. Então, assim, gente, tem muita coisa que acontece no Flamengo, que acontece em vários outros clubes, mas no Flamengo acaba ganhando uma magnitude maior, digamos assim. O alvo no Flamengo tudo é maior. E de fato é, porque o que está acontecendo no Flamengo acontece em vários outros clubes. Mas, repito o que eu venho falando aqui, e eu li um comentário aqui em um vídeo, eu não lembro o nome da pessoa, do torcedor, mas teve um comentário num vídeo meu aqui que eu acho que resume o Flamengo. Não é craque o Flamengo faz em casa, é crise o Flamengo faz em casa. Porque é uma crise totalmente desnecessária. E é óbvio que tentaram fritar o Boto aí nas últimas horas. O Boto está sofrendo o processo de fritura, basicamente que outros personagens já sofreram, inclusive Gabigol sofreu também. A gente pode discutir aqui se o Boto toma decisões certas, corretas, se a contratação do Mickey Johnson seria uma boa, não, se valeria a aposta ou não, se o Juninho foi uma boa contratação, se o Danilo, se o Jorginho. A gente pode discutir se o fato dele negociar o Vitor Hugo com o Famalicão, a gente pode discutir. Agora, a forma como o personagem, no caso o José Boto, é exposto, é fritado, isso aí é um modus operandi que já acontece no Flamengo há muito tempo e a gente sabe muito bem disso. Então, assim, pessoal, tudo foi esclarecido. O BAP não vai tirar o Boto nesse momento. O Boto, por hora, também não vai pedir para sair até ter uma conversa pessoalmente com o BAP, e vai ter essa conversa com o BAP. Ele não vai pedir para sair antes disso, e eu acho até que ele não vai pedir para sair depois dessa conversa, porque essa conversa é basicamente para o José Boto entender, vem cá, nas próximas vezes vai ter veto em cima das minhas decisões, como é que vai ser isso? O problema
problema não é vetar, o problema é como veta e como isso é exposto publicamente. E a forma como foi colocado publicamente o veto do Mickey Johnston, de fato, deixou o José Boto exposto. Inclusive, o próprio jogador, isso é informação, não gostou nem um pouco. O clube inglês, que tem contrato com o Mickey Johnston, também não gostou nem um pouco. Entendeu que o ativo dele ficou desvalorizado no mercado a partir do momento que saem informações dizendo que o jogador, clinicamente falando, não está na melhor fase, digamos assim, não consegue entregar minutagem. Então, gente, internamente hoje teve uma administração de crise. Agora, o discurso é foco no próximo jogo. Conhecendo o Flamengo, se no próximo jogo, que é sábado contra o São Paulo, o Flamengo vencer, tudo melhora. Agora, se perder, tudo piora. É assim Flamengo há muito tempo. Dito isso, galera, quero saber de vocês. O que vocês acham aí? Acham que o BAP fez certo em tomar essa decisão de não demitir o Boto? Vocês acham que a situação do Boto já chegou ao fim? Quero a opinião de vocês, é sempre importante ouvi-lo. O caldeirão ferveu de vez na Gávea. O Flamengo vive uma das maiores turbulências internas dos últimos tempos, e o epicentro da crise tem nome e sobrenome: José Boto. O dirigente português, que chegou cercado de expectativa e respaldo direto de BAP, hoje é alvo de críticas pesadas dentro e fora do clube. O veto do presidente à contratação do atacante irlandês Mickey Johnston, que já tinha até passagem comprada para o Rio, foi só a faísca que acendeu o estupim. Torcida revoltada, conselheiros pressionando, lideranças do elenco desconfortáveis e uma diretoria que começa a rachar. Mesmo após um primeiro semestre positivo em campo, o clima nos bastidores é tenso, quase insustentável. A pergunta que ecoa no ninho do urubu é: até quando José Boto aguenta a pressão? A gota d'água para muitos foi o caso Pedro. Um dos principais ídolos recentes da torcida, o camisa 9 foi envolvido em uma polêmica após um membro do departamento de futebol afirmar que aceitaria negociá-lo por 15 milhões de euros. A fala, que vazou, gerou indignação no elenco e até mesmo em Felipe Luiz. Pedro ficou surpreso e seu staff ficou de mãos atadas. Para piorar, José Boto ainda não procurou os representantes do atacante para tratar da renovação, como havia prometido. Resultado, um abismo se abriu entre o jogador e a direção. O cenário piora com Arrascaeta, que também está insatisfeito pela forma como sua renovação foi conduzida. A frieza das conversas, que antes eram tratadas com carinho, virou motivo de revolta nos bastidores. E a publicação do uruguaio nas redes sociais, com emoji de palhaço e indiretas, foi um recado direto a quem comanda o futebol. E não parou por aí. O caso Gerson também virou exemplo de desgaste e má condução. Depois de o Flamengo recusar uma proposta gorda do Zenit, o meia acertou a renovação com uma multa rescisória bem abaixo do que recebia. Dias depois, Boto e o clube emitiam notas públicas que soaram como indiretas ao jogador. Nos bastidores, a insatisfação virou tema de debate em grupos internos. Até mesmo o jovem Lohan, tratado como joia da base, foi escanteado após atrito com seus empresários. O garoto, que teve uma proposta frustrada do CSKA, viu seu nome ser usado em uma tentativa de empréstimo ao Fortaleza. Resultado? Voltou à base sob protesto até do Madureira, clube formador. Cada episódio desses fortalece a impressão de que o português não sabe lidar com o DNA do Flamengo, e o elenco, que já foi aliado, hoje olha com desconfiança. Mas o desgaste não se limita ao campo e ao vestiário. Dentro do ninho do urubu, funcionários e membros do departamento de futebol também se sentem incomodados com a postura de Boto. Em uma entrevista recente, o dirigente criticou a falta de comprometimento de pessoas dentro do clube, o que pegou muito mal internamente. O português, que antes era visto como escudo para os atletas, agora virou figura distante e de pouca abertura. O racha é visível. E quando se analisa o mercado, as críticas se ampliam. As contratações feitas sob sua gestão ainda não empolgaram. Danilo e Jorginho chegaram com status de veteranos previsíveis, e Juninho, buscado no Azerbaijão, sequer engrenou. O caso Mickey Johnston, então, virou escândalo. Um jogador da segunda divisão inglesa, com lesões no currículo, por quase 40 milhões de reais? A torcida explodiu nas redes, e até conselheiros cobraram explicações. BAP interveio. O voo foi cancelado. O desgaste foi instaurado.
No setor de base, a revolução prometida por Boto também virou motivo de preocupação. Depois de promover a demissão de Kleber dos Santos, campeão da Libertadores Sub-20, o português trouxe Nuno Campos, um antigo aliado da Ucrânia, que pediu demissão em menos de 3 meses e logo fechou com o clube da Hungria. Foi mais uma cicatriz na gestão de um homem que chegou com pompa e hoje enfrenta a resistência até de quem o apoiava. O nome cotado para substituí-lo, Bruno Pivetti, ainda não foi anunciado oficialmente. No meio de tudo isso, a base, que deveria ser prioridade, segue sem um projeto claro. O discurso de resgatar o DNA do futebol brasileiro virou frase vazia em meio a decisões mal explicadas e uma gestão que parece cada vez mais desconectada da alma rubro-negra. Para completar a sequência de polêmicas, as entrevistas que Boto concedeu durante a Copa do Mundo de Clubes chamaram a atenção até da alta cúpula. Em conversas com jornais da Europa e dos Estados Unidos, o dirigente chegou a comentar nomes como Conte de Zerbi para o caso de Felipe Luiz sair. Também falou em buscar Vlahovic, um centroavante da Juventus, justamente quando o clube dizia que não precisava de outro camisa 9. Para muitos, foi mais uma tentativa do português de se autopromover em mercados europeus. Enquanto isso, dentro do Flamengo, reina a sensação de que o futebol do clube precisa de um norte, de estabilidade, de gente que conheça o peso do manto. José Boto balança. A torcida já não confia, o elenco se distancia, a política pressiona, e o presidente começa a agir. O Flamengo vive uma crise silenciosa, mas que a qualquer momento pode explodir.